Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como expandir os horizontes de crescimento da Omie com o Marcelo Lombardo. Cara, antes de mais nada, Marcelo, obrigado demais por receber a gente na tua casa e na Omie, cara. Valeu, Thiago, é uma honra. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition. Cara, prazer imenso estar aqui para assistir essa aula, né? Vai ser uma aula. Não, antes da gente ligar a câmera já tava uma aula aqui que minha cabeça tá fervilhando, né? Mas agora a gente vai para um papo brabo. Bom, antes da gente começar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador e parceiro, a Zorro, né? A Zorro, ela tem uma suite completa de soluções que viabiliza com que pequenas e médias empresas tenham acesso à tecnologia, inclusive Zorro CRM, que, cara, dá uma produtividade e uma eficiência enorme no teu time comercial. Estamos deixando o link no primeiro comentário desse episódio para você ir lá e conhecer. Aproveita e usa a Zorro. Marcelão, me conta uma coisa, cara, de onde que surgiu a ideia da Omie, né? E como é que foi, assim, você conceber uma startup dentro desse processo de ERP que é extremamente tradicional? Bom, a ideia, ela veio de uma dificuldade, né? Como sempre. A gente competia, na minha empresa anterior, a gente competia num mercado que estava muito difícil, né? Que era o mercado de ERP Enterprise. Tá? É um mercado muito diferente. Qual é o nome da tua primeira empresa? Era a New Age Software. A New Age, pode crer. Lembrou? Pode crer, lembrei. Cara, eu acho que até um ponto importante é ressaltar qual é o porte da Omie hoje, que você pode trazer de dados pra gente. Cara, big numbers, né? A gente falou sobre 120 mil clientes. O que você pode falar sobre o tamanho que você está agora? Até pra galera entender, quem não conhece a Omie. Cara, hoje a gente está com 150 mil clientes. A gente fez 7 M&As nos últimos 2 anos. Sempre numa cabeça de M&A de complementar produto, né? Não necessariamente de ganhar mercado. A gente está operando num mercado gigantesco, um addressable market de 6 bi de dólar, né? Que é muito maior do que o que a gente estava antes de Enterprise, conseguindo crescer 76%, foi o que a gente cresceu no ano passado. Esse ano a gente quer entregar um crescimento semelhante, 1.700 pessoas no time. Então, total de captação até agora, quanto você levantou? A gente levantou 126 milhões de dólares com VCs num seed, série A, série B. Até a série A foi só com VCs nacionais, só que VCs nacionais bacanas, tipo a Stella, do Edson, que já passou por aqui. Do nosso querido Edson Rigonati. Série B já entrou a Revealed, que é um fundo de Nova York, porém com um foco muito bom em América Latina. Série C, que foi em 21, quem liderou foi o SoftBank, com participação da Tencent e de várias casas assim muito, muito top, como a Dynamo, a Velt, a Bulgari, a Hicks Capital, Brasil Capital, além da Endeavor Catalyst. Caraca. Beleza. Seguindo bem o roteiro, né? Seguindo bem o roteiro. Agora a gente pode ouvir um pouquinho da história. Cara, como você concebeu a Omie, né? E conta um pouco de como é que foi essa tua trajetória de sair de um negócio tradicional para uma empresa inovadora, para uma startup. Tá, cara, primeiro são mundos muito diferentes, né? Só para você ter uma base de comparação, se você tivesse, na minha empresa anterior, se você tivesse menos do que 500 mil para começar o seu projeto, para dar início, assim, eu tinha preguiça de estender o braço para atender seu telefone, cara. Não era cliente. Agora, hoje em dia, por R$500, a gente atravessa São Paulo numa quinta-feira à tarde, chovendo, véspera de feriado. Então, são mundos bastante diferentes. Aqui é um mundo de alta quantidade de um negócio padronizado, ali um mundo de menor quantidade de coisa customizada. Tá? Só que a vida estava muito chata. Tá? A gente estava competindo com players internacionais, com um brand muito forte, e todo mês era a mesma coisa. Você ganha 3 clientes do concorrente nacional e perde 3 lá para o alemão, né? Então, faturamento flat, né? Você estava fletado ali, sabe? Trocando 6 por meia dúzia, você não via perspectiva, e isso estava machucando muito, né? A gente entrou numa briga, a gente sabe que entrou tarde, muito tarde nessa briga de RP Enterprise. Essa briga começou 20 anos antes da gente entrar, nós entramos tarde, e foi uma corrida que nós perdemos.
né? Sinceramente falando. Só que a gente falou assim, bom, qual que é a próxima corrida? A próxima corrida é da pequena e média. Essa nós não vamos perder. Então, a gente incubou essa ideia dentro dessa minha empresa anterior. Lá a gente criou uma célula com meus 10 caras mais gênios. A gente usou todo o nosso conhecimento para criar um produto do zero, só usando tecnologia nova, ideia nova para a pequena empresa. No finzinho de 2013, a gente recebeu uma proposta de compra, de aquisição de 100% dessa minha empresa anterior por um grupo americano. Eu pensei a respeito por mais ou menos 2 minutos antes de tomar a decisão. Tô brincando, não foi 2 segundos. 2 minutos foi se mudar para Balneário Camboriú. É verdade. Mas como para essa empresa não interessava a pequena empresa, e eu estava super apaixonado por aquela célula, por essa ideia que a gente estava desenvolvendo, né? Tanto que eu falei, cara, eu não quero mudar para os Estados Unidos, eu não quero seguir na multinacional, não quero nada, eu quero essa célula aqui, vem como parte do meu pagamento isso. E assim que a gente virou uma startup da noite para o dia, eram 7 pessoas, eu, 5 programadores e um estagiário. Caraca. No comecinho de 2014, isso. E, cara, assim, né, eu conheço muito a tua história, a gente já teve junto várias vezes, já gravamos até pro próprio canal da Growth, mas como é que foi a lógica de você achar um canal de aquisição? Porque, que ano foi a fundação da OMI? Foi finzinho de 2013. 2013. A gente fez o spin-off. Para quem não lembra, nessa época, né, tinha 2 coisas a cada esquina, né? uma lan house e uma empresa de RP, né, cara? Assim como teve a moda da palheteria, da compra coletiva, teve a moda do RP. Cada dia que você jogava no conta Google, digital. Da conta digital. Também. Que também teve seus desafios. Então, assim, você via muita gente comprando a palavra-chave no Google ERP. Tinha muito concorrente surgindo que você não conseguia comparar um com o outro. Eu acho que a gente chegou, cara, fácil ali umas 300, 400 startups que prometiam revolucionar a gestão financeira de pequenas e médias empresas. Como é que foi esse momento, cara? Cara, foi engraçado e trágico ao mesmo tempo, tá? Porque a parte engraçada, pra gente que era do mercado de RP, a gente olhava aquelas soluções assim e falava, bicho, isso aqui, você está brincando que você está falando que isso aqui é um software de gestão, né? Só que não dá nem para falar que é um Excel na nuvem, porque isso seria ofensivo ao Excel. Mas a parte trágica é que todo mundo estava usando exatamente a mesma estratégia de go-to-market. Todo mundo estava bidando nas mesmas palavras do Google, nos mesmos horários, nos mesmos locais, mandando as mesmas mensagens para mídias sociais. Conclusão, a gente e todo mundo estava mais capitalizado que nós, tá? Outra coisa. Competição altíssima. Uma coisa que eu não falei é o seguinte. Redpoint, Monax, grandes fundos de investimento brasileiros tinham feito aportes em startups em valores relevantes para um Series A, para um seed, né, cara? Sim, 10, 20 milhões de dólares, sabe? Tinham colocado muita grana em concorrentes nossos e a gente conseguiu levantar muito pouco dinheiro, tá? Mesmo porque não dá para comparar o mercado de venture capital lá de 2014 com o de hoje, sabe? O Brasil evoluiu assim muitíssimo nisso daí, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, sabe? A quantidade de fundos que tem hoje operando no Brasil e muito bem profissionalizados é incomparável ao que tinha há 10 anos. Então a gente captou muito pouco naquele tempo e até, olha, eu arrisco dizer que foi bom. Tá? Porque você precisou ser criativo, né? Olha só, a grande jogada nossa, além de ter um produto bacana, com um background interessante, foi desenvolver o canal de distribuição em parceria com o escritório de contabilidade. Tá? Esse foi o negócio. Mas conta como é que você chegou nisso. Porque você também fez cagadas, você também tentou ir pro Google. Né, cara? Não, é óbvio. Muito, né? O que fez a gente decolar foi a parceria com o escritório de contabilidade. Mas antes disso, a gente rodava o playbook que todo mundo roda, cara. Sabe? Google Ads. É isso aí. Inbound. Quais são os problemas disso? A quantidade de clientes potenciais que estão acordados para o problema e procurando é muito pequena. E você tinha uma quantidade muito grande de players brigando por aquela quantidade de pesquisas muito pequena.
na net. Conclusão, você começou a ver o Unit Economic deteriorando assim mês a mês. Cada mês piorava a Cada proporção. mês piorava, até chegar naquela situação, ó, cara, continuando assim, o meu LTV por CAC vai estar menor que 1 já, tá? Se continuar desse jeito. Eu ia falar para você explicar o Unit Economics, você já falou de LTV e CAC, mas contextualiza para a galera que não sabe o que é Unit Economics. Você vai ter a métrica para entender se o negócio está compensando ou não, né, o retorno dos investimentos que você está fazendo. Né? E ele falou muito da questão do LTV, que é o tempo que o cliente fica com você. E o CAC é o custo de aquisição, o tempo que você levou, o custo Quanto você gastou? Quanto você gastou para adquirir esse cliente, né? E aí você vai fazer a relação entre o custo de aquisição e o tempo que esse cliente ficou com você, pagando você. Se essa relação der menor que 1, significa que você está perdendo dinheiro, em vez de ganhar. Né? Você está pagando para trabalhar, né? É isso aí, é isso aí. E aí, beleza. O canal não está funcionando, dinheiro acabando. E aí, como é que foi assim que você pensou no contador? E conta um pouco de como é que você chegou nessa estratégia de go-to-market. Bom, a primeira coisa que você pensa é, cara, tá indo mal essa estratégia que todo mundo está fazendo porque eu estou fazendo mal. É a primeira. Eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado, sabe? E muitas vezes é isso aí mesmo, tá? E no nosso caso, a gente foi entender os clientes, tá, que vieram porque, de repente, eu poderia direcionar melhor minhas campanhas online, eu poderia direcionar melhor a minha grana investida em marketing, né? Tentar aumentar a assertividade. É isso aí. E conversando com esses clientes, né, a gente descobriu coisas interessantes. Né? Na época, deixa eu contextualizar bem, tá? A gente tinha 300, 400 clientes. Era muito... Qual que era o ticket médio? O ticket médio nosso era de R$100 por mês. Era ridículo. A empresa tinha 12 pessoas. As moedinhas, cara? Total. E para qualificar bem, tá? O nosso cash runway era de 8 meses. A gente tinha 8 meses de grana no banco, né? Tava indo mal o digital. Em 8 meses você já deveria estar preparando a próxima captação, né? Total. Mas olha o que aconteceu, falando com os clientes. Cara, por acaso você lembra onde você achou a gente? Né? Lembro, sim, achei no Google. Tá vendo? O Google funcionando aí, né? O Google viés da confirmação. Viés da confirmação. E por acaso, assim, eu sei que essa pergunta é difícil, tá? Mas você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google para achar a gente? O cara, lembro claramente. O Google tá bombando. Porra, cara, jura, você é cliente nosso há 4 meses, você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google, que você achou a gente, clicou, veio e contratou? E qual foi a palavra-chave? Foi OMI. Pô, bichão, isso tá de brincadeira, né? A gente acabou de lançar a empresa, ninguém conhece a gente. OMI é uma palavra que a gente criou do nada, né? Ela não tem um significado prévio. De onde veio a ideia de você digitar OMI? É que o meu contador falou para eu usar seu software. Tá, então peraí, não é o Google, na verdade é o contador. E aí você vai para o contador e pergunta, cara, por que você está falando para o seu cliente usar esse software? Porque quando o meu cliente está usando esse software, o meu custo para atender esse cliente cai 80%. Porque ao invés de eu ter um batalhão de gente aqui para receber um malote com um monte de documento, pendrive, resto de comida, tem tudo dentro desse troço, eu tenho que pôr isso aí na mão de um maluco para planilhar, classificar, outro maluco digitar, outro maluco imprime, tica, confere, para 3 meses depois você ter a contabilidade errada. Tá? Em vez de tudo isso, eu tenho uma integração digital aqui, sistema para sistema, onde a coisa acontece automática, eu já recebo o banco conciliado, nota fiscal batido com a prefeitura que você faz. Minha vida é outra. Cara, acho que aí tem algo interessante. E eu acho que aí tem um dos pontos mais relevantes da história, né? Porque você olhando de trás para frente, contando de trás para frente, é muito romântico. Muito romântico. Mas lá na hora H, cara, a gente com 8 meses de cash runway, e falando assim, vamos implementar essa estratégia, né? Aí em conversa com o próprio Rigonati na época, ele falou assim, você acredita no negócio do contador? Eu falei, eu acredito. É muito bom o negócio para não dar certo. Né? Então dá um all-in ali. Como assim um all-in? Você é uma empresa de 10 pessoas, 12 pessoas na época, você não vai conseguir executar 2 estratégias de go-to-market bem ao mesmo tempo.
E aí é que a coisa fica pesada, né? Não é no sim, é no não. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, o digital estava ruim, piorando, mas trazia cliente. O outro você não sabe, parece ser legal, mas você ainda não sabe. Tá? E aí? O que você faz? E por isso que eu disse que a pouca grana é importante. É importante, porque se eu tivesse muita grana, eu certamente tinha entrado na briga pelo Google e certamente a gente não estava aqui gravando esse troço hoje. Cara, e só uma coisa, tem duas chaves importantes aqui no que o Marcelo falou. A primeira é de, cara, ter uma cabeça de cientista e investigar, né? E às vezes o cara vai fazer um mapeamento de jornada de compra, tentar entender o cliente, e ele vai muito no viés da confirmação de querer ter a confirmação das teses prévias que ele tinha, né? E não ir de peito aberto do tipo, cara, deixa eu ver se de fato esse negócio funciona. E a segunda parada, que é uma coisa que o Edson bate muito, né, que é a Normandia, né, cara? Um canal, um perfil de cliente e a escola Sr. Miyagi ou a escola Cobra Khan, né, cara? Cobra Kai, né? E você foi para a escola Sr. Miyagi, né? Que você não tinha grana, você tinha que fazer com o que você tinha, né? Agora, e como é que foi essa virada Você tinha a convicção de que era a tua Normandia, que era por ali que você ia entrar na Europa, ou não? Não. Não, eu tava olhando de trás para frente, é fácil falar, não, Marcelo, você fez a coisa certa, você investiu num canal diferente, de um jeito diferente, mas na época a gente não tinha certeza nenhuma, essa é a verdade. A gente foi assim, putz, ou a gente vai arrebentar logo, ou a gente para isso aqui. Ia ser mais um dos que ficou no caminho, sabe? Porque, visto até minha experiência anterior, eu não tinha mais saco para aquele negócio que não é bom para você dar pulo de alegria, mas também não é ruim para você jogar fora, sabe? Aí você passa a vida na chamada mediocridade. Tá? Eu não tinha mais saco para isso, sabe? Então, cara, hoje a gente vai... Você já tinha vivido isso, né, cara? Eu já tinha vivido isso, eu sei como é ruim. E, aliás, é isso que a OMI tenta resolver na empresa brasileira. Essa é a realidade da ampla maioria das empresas brasileiras. Do ponto de vista do dono, ela não é boa para o cara ficar feliz, mas não é ruim também para ele jogar fora e arrumar um emprego. Então, ele fica ali na mediocridade. Ele nasce, para de crescer muito rápido e fica para sempre naquela coisinha mediana que não é muito bacana, sabe? Tanto que uma grande empresa no Brasil é uma média lá fora, né? Uma média empresa no Brasil, uma pequena lá fora. A empresa no Brasil não cresce. Esse é o nosso problema. E eu acho que o que acontece meio que com o empreendedor, e foi o que você não viveu, em vez dele começar a ambicionar voos mais altos, novas jornadas e tal, ele começa a tentar se condicionar, se satisfazer, né, cara? Se adaptar a essa mediocridade e esse mundinho que ele está correndo menos risco, que ele tem uma vida mediana, né? Mas ele vai ter um negócio medíocre, né? E os que se aventuram e fazem da forma errada pagam um preço caro, sabe? Então, por exemplo, a gente encontra empreendedor empolgado toda hora, tá? Aí o cara vai lá, ele expande, vou comprar mais estoque, vou aumentar minha loja, vou pôr mais um caixa, e dali a pouco ele descobre que tem um caixa dele roubando, que ele comprou material errado que vai ficar parado 6 meses no estoque, etc. E aí ele se lembra, quando eu era menorzinho, eu conseguia pagar minhas contas numa boa, tudo funcionava. Ele dá um passinho para trás e fica nessa mediocridade, sabe? É aí que a gente viu que falta o quê? Uma plataforma de gestão que encapsula a complexidade do ambiente de negócio, acesso a serviços financeiros e educação para o empreendedor, que são os principais pilares da OMI até hoje. É isso que ajuda a destravar. Beleza. Aí voltando ali, você na beira do precipício, com as peças do teu avião. Uma decisão, né? Com as peças do teu avião e falou assim, será que vai dar tempo de montar? Reid Hoffman, né? Reid Hoffman. E aí, como é que foi? Tu pulou com as peças? A gente pulou com as peças. Demos um all-in, cara. Nós ficamos 4 anos sem pagar uma fatura do Google nessa empresa. 4 anos? 4 anos. Se dedicando 100% ali só ao contador, a engajar o contador, entender o que faz esse cara estar engajado com você e ser seu parceiro. Cara, mas tem um ponto que é o seguinte, Marcelo. Você errou
antes de acertar, né? Conta um pouco da tua primeira tese, do Contador Vai Vender. Né? Ah, sim. Putz. E como é que você conseguiu encaixar isso? Porque também, você contando assim, parece que foi fácil, né, mano? Pô, Contador, mil maravilhas, ele chegou de braços abertos e falou, vem cá, Marcelo, vem aqui. E o que você viu de mudanças, né, numéricas, assim, que te davam indícios que estava funcionando ou não? Bom, vamos lá, vamos falar para o lado do contador. 80% de redução do custo. Isso não é qualquer coisa, cara. 80% é transformar 5 dias de trabalho em um dia. 80% é você atender 5 vezes mais clientes com a mesma equipe, cara. Que negócio no mundo você faz algo que melhora a vida do seu cliente e você abre 80% de margem? Nada. É tão legal que dá vontade de abrir um escritório de contabilidade. Sabe? É muito agressivo. E, além disso, eu chego para esse contador e falo assim, bichão, ainda a minha mensalidade de software que eu estou cobrando, eu vou dar metade para você como comissão. Tá? O que você espera de um bicho desse? Que ele vai virar seu vendedor? Que ele vai ficar louco? Que ele vai sair arrebentando de vender? Tá? E aí a gente colocou esse plano em prática. Era transformar. E eles venderam bem? Ele transformar 70 mil escritórios de contabilidade no Brasil em 70 mil revendas do nosso software. Cara, esse plano foi um fracasso assim, fenomenal, cara. Fenomenal. Por que você acha que deu tão errado? Porque a gente esqueceu de ver só um pequeno detalhe, tá? A pessoa, o ser humano, saca? O perfil do cara. O contador, cara, ele normalmente ele tem uma formação onde não é privilegiado nada de vendas, sabe? Então, não é que ele não sabe vender, ele não precisa vender, ele é comprado. Tá? Você precisa de um contador, você vai normalmente por indicação, por referência, etc. Então, esse pessoal ele é comprado, eles não estão acostumados a ter que vender. Sacou? E nem você tem a opção de não ter contador, você é obrigado a ter contador, né? Então, acho que tem essa combinação dos dois, né? E tem mais do que isso. O problema que está na mão do contador para ele resolver é medonho, cara. Sabe? Então, esse cara, ele tem uma vida muito difícil. Ele não tem ele está sempre 120% alocado. Tá? Então, a probabilidade, mesmo que esse cara tenha a perspectiva de ver que a vida dele vai melhorar muito, mas ele vai ter que dar um sprint a mais agora para ter essa melhora. Ele já não quer. É quase impossível. Não é que ele não quer, é quase impossível, cara. Sabe? Ele está com uma fiscalização baixando em 2 clientes dele, com os SPED atrasados, declaração de imposto de renda batendo. Cara, esse cara só tem pepino para resolver. Sabe? A vida dele é resolver problema. Falar que esse cara vai sair do escritório dele, vai lá visitar aquele cliente dele que é uma indústria e vai falar, quer saber, cara? Ó, aqui você, por cima, economizava 20 pau por mês se você colocasse um RP de R$500 aqui, sabe? E parava de perder cliente, parava de ter reclamação, parava de ter reclame aqui, parava de não sei o quê. Tá? E também tinha seu número mais na mão. Tá? Para ele fazer isso, é assim, um salto muito grande. Não é que é impossível. E aí vem uma armadilha, tá, do processo. Toda regra tem exceção. Então teve 2 caras que saíram arrebentando de vender. Aí você fala assim, pô, se esses 2 fizeram isso daí, os outros 69.998 vão me deixar bilionário, né? Não vão, são só aqueles 2 mesmo. Eles são exceção à regra, eles são outliers. Eles estão no lugar errado. Eles são outliers, né? Então, o primeiro plano falhou miseravelmente. Tá? Aí a nossa segunda ideia foi chegar para o contador e falar, cara, olha só, eu sou vendedor de software há mais de 10 anos e ainda estou aprendendo. Você é contador, você está aí para defender o interesse do seu cliente. Né? Fazer o seguinte, cada um na sua, deixa que eu vendo. Eu vou lá no seu cliente, ofereço o software, mostro a vantagem que ele vai ter, fecho o negócio, integro com você, deixo tudo feitinho. Eu só preciso que você me dê o contato do seu cliente aqui, né? Me indique, me referencie para ele. Né? E foi aí que deu certo. Né? O que surpreende todo mundo é que o contador fez essa ponte. Por quê? Porque ele confiou. Porque também ele poderia ficar preocupado. Você é meu cliente, você é minha carteira, eu não vou abrir. Ele fica. Tem muitos que até hoje ainda são fechados para essa ideia. Tá? Mas ele confiou. E só para a galera ter uma noção, você tomou a decisão de parar com o Google
quanto tempo você tentou no modelo que não deu certo e quando que você conseguiu encaixar? Porque você tinha 8 meses de caixa, né? Sim. Tudo isso foi muito rápido, tá? E uma coisa importante, eu acho que desse momento de você desvendar mistérios, né, e pôr as coisas funcionando, cara, é quando o founder tem que estar lá. O founder tem que estar lá fazendo a coisa. Não é mandar alguém... vai lá, entrega esse discurso para esse contador, vê se cola. Volta aqui, me dá o feedback, a gente ajeita e eu vou te mandar visitar outro. Tá? Não. Você ia lá, pessoalmente. É você ir lá, cara. Isso faz toda a diferença. Porque quando o cara deu uma resposta meio torta, você já solta outra pergunta. É tanto vai e volta que você economiza, são tantas Interage semanas. mais rápido, né? Exato. E quando você tem uma restrição financeira para te incentivar, você precisa ser rápido. Tá? E você fazer isso pessoalmente, não através de terceiros, é fundamental. Sabe? Mas eu sou founder, eu tenho uma característica técnica, não comercial. Cara, se vira. Você vai ter que achar comercial em você. E o que é engraçado é que eu conheci o Rigonati bem nessa época, né? Quando você tinha acertado e encaixado. E o Rigonati descrevia com um orgulho quase paterno, assim, sabe? Falando de você. Não, porque o Marcelo e tal tentou o Google e não conseguiu e achou o canal. E a tese do Rigonati e da Estela de máquinas de vendas é muito baseada nisso, né, cara? De você achar um canal eficiente antes de ir para a escala, né? E você fazer um canal por vez, né? Um canal por vez. Exato. É que essa felicidade dele ela tem um outro lado também, tá? No mesmo bet que investiu na gente, eles investiram em mais umas 3 empresas. E todas as 3 deram write-off. Sério? E a grande diferença entre a OMI e essas empresas é que a OMI fazia o seguinte: eu vendo RP para PME em parceria com contadores, ponto. As outras falavam assim: eu vendo o meu sistema de billing aqui para pequenas, médias e grandes empresas através de marketing digital, canais representantes e qualquer outro modelo que vier. Aí você olha assim, uma empresa de 20 pessoas vai conseguir gerenciar canais, marketing digital, venda touchless, venda assistida. Jura? A grande probabilidade é que você vai fazer mal todas elas. Você é o pato, né? Você Exato. nada, você anda e você voa. Você faz os 3 mal, mas você faz os 3. E aí, fatalmente, vai acabar a grana. E como é que foi? Chegando próximo dos 8 meses, você conseguiu captar de novo? Não. A gente conseguiu andar super bem. Você break-vou? Eu quase break-vei. A gente depois fez uma outra rodadinha seed, né? E depois dessa rodada seed, eu por quase 3 anos, eu cresci 3 dígitos, 300%, 400% ao ano, só com caixa, sem capital externo. Cara, e até uma coisa assim que a gente sabe de muitas startups e de muitos fundadores é que, às vezes, por uma ansiedade ou por esse, né, desejo, boa parte dessas empresas que a gente falou que começaram junto, fizeram captações elevadíssimas em estágios muito iniciais que eu não consigo entender que tipo de valuation esse cara defendeu para conseguir proteger o cap table, né? E você o oposto disso, você conseguiu preservar as suas ações sem precisar Thiago, dar uma se diluir. explicada o que são esses termos, né? Para nossa audiência. Então, assim, o cap table é mais ou menos o quanto que fica de ação para os sócios, né? Porque quando você está investindo, cada rodada você coloca dinheiro e aumenta o valor do negócio, mas você dilui o percentual de ação dos fundadores. E os fundos, eles têm uma preocupação muito grande se os fundadores vão estar motivados a conseguir chegar até o final, porque a cada rodada você tem um pouco mais de diluição, você tem menos participação, e pode ser que chegue num momento que você fala, cara, tenho tão pouca participação que não tem mais sentido eu continuar nesse negócio, né? Então, eu segui esse outro caminho, mas também não estava certo. Sério? Você deveria ter ido mais rápido? Não, eu devia ter captado. Por quê? Antes. Porque, cara, a gente aprende na vida que a solução não está em nenhum dos extremos, sabe? Não está em eu captar no meu seed 20 milhões de dólares, sabe? E nem em eu falar, eu vou só com capital próprio e vou fazer. Eu lembro de um momento que eu tive uma mentoria pela Endeavor com um cara hoje que é o presidente da GA, né? O Martin Scobari. Caraca. Ele foi meu mentor pela Endeavor num programa Scale Up. E ele olhou meus números assim e falou,
Isso aqui é verdade? Sim. LTV sobre CAC de 17, isso aqui é verdade? É verdade. Tá? E esse CAC aqui é verdade? É verdade. Tá fazendo merda. Então, por que você não está pondo 10 milhões de dólares em venda agora mesmo? É porque você é um débil mental ou só um autista? Mas, apesar da delicadeza... Ele falou exatamente assim. Falou literalmente essas palavras. E legal que falando com ele depois de alguns anos, ele esqueceu que ele falou essas palavras, mas foram fundamentais na hora, né? Porque, na verdade, o ponto dele era o seguinte, cara, se você desenvolver uma estratégia de go-to-market tão eficiente, ela vai ser copiada. E tem nego, deep pockets por aí. Tá? E se você não tiver capitalizado, você pode perder no próprio jogo que você criou. Você pode... porque pode vir outro, copiar e fazer mais rápido. Exatamente, muito mais bem capitalizado. Está ali a fórmula que o cara já testou. Você já gastou o teu P&D validando essa hipótese, ele só vai executar. Eu gastei não só o P&D de tecnologia, mas o P&D comercial, né? Até chegar no discurso que funciona com o contador, o discurso que funciona com o cliente, tudo isso é muito investimento de tempo. Deixa eu só fazer um paralelo. E quase eu perdi o jogo, tá? Por quê? Por quê? Lembra daqueles 300 malucos que tinha ali atrás? Quando a gente começou a dar certo com contadores, eles falaram, quem que é aquele idiota lá? O que esse idiota está fazendo? Pô, isso daí igual. Eu faço igual. Vamos que vamos. Só que os caras estavam muito mais capitalizados, sabe? E foram muito agressivos e eu quase perdi o game que eu criei. Quase. Tá? Quando eu ouvi isso do Martinho, no dia seguinte eu parti para a captação e aí ficou claro o erro que eu estava cometendo, porque eu chegava para os fundos e falava, cara, eu quero captar, esses são meus números. Ele fala, esses são seus números? Então como que eu nunca ouvi falar de você? Só ouvi falar daquele outro ali, de você eu nunca ouvi falar. Tá? E aí você explica, é que eu estava fazendo com o próprio caixa, então assim, eu não fiz uma reunião com um investidor por 2 anos e meio. Caraca. Deixa eu só fazer um paralelo que é importante. Quando a gente fala de CAC e LTV, a gente fala que um negócio tradicional tem que ter uma proporção superior a 3, porque é sinal de que para cada R$1 que você gasta em marketing, você gera 3 de receita. Uma startup, uma empresa inovadora, uma empresa que está crescendo, que criou um product market fit bom, um encaixe entre o produto que ela vende e o mercado bom, ela vai fazer uma proporção superior a 7. Só que quando você aumenta muito esse número, é semelhante a você estar dentro de uma Ferrari com um tanque cheio de combustível e andando de primeira. Porque você tem uma capacidade de motor e de tração muito mais alta, que, em especial, você vai precisar aumentar a estrutura comercial, que no primeiro momento vai fazer teu CAC e LTV cair lá embaixo, porque você está trazendo vendedor que não traz resultado, só traz custo, mas depois que esse cara rampa e está eficiente, você de novo começa a ver essa vertente. Exatamente. Só que, quando você fica com um número como o que você citou, 14, 17, é nítido que você está abrindo mão de velocidade por um excesso de eficiência, né? E é nítido também que quando, além desse número, você olha o percentual de crescimento e o addressable market, fala, cara, você podia estar indo muito mais rápido, tem muito mais cliente do que você está trazendo para dentro aqui, né? Fica nítido que você está criando a situação para você ser copiado, e nós fomos muito copiados, no website, em cada palavra que a gente falava. Você punha um post no blog, 2 dias depois estavam os concorrentes com o mesmo post, com as mesmas palavras que você está falando que a ideia foi dele. Sabe? Isso irrita, cara. Não, mas só que a questão é que se eles ficassem maior, que você ia parecer que a ideia foi dele. Né? É claro, a história contada seria outra, né? Não, e outra coisa que acontece é o seguinte, eu vi todos eles montando estrutura de canal, focando em contador e o caramba, só que contratando 30 nego, 40 nego por cidade, né? E você lá na tua estrutura brequivada, né? Exatamente. Agora, existe uma adequação de preço, canal, né, e produto, uma equação aqui que ela tem que fazer sentido. Tá? Então, se você está com um ticket de R$100, você tem que comissionar o contador, tem que comissionar seu canal. Quantas vendas esse cara tem que fazer por hora, né, para pagar a coisa?
Então, você começa a ver que você criou um troço único, né, quando você faz essa conta. Você fala, pera um pouquinho. Na época, inclusive, que a gente chaveou para contador, a gente triplicou nosso preço. Porque falou, cara, vou ter que comissionar muita gente, a minha máquina de venda custa mais, triplica o preço aí. Pelo cliente final, nem sentiu. Porque quando você tira, sei lá, o custo de 1, 2 pessoas fazendo o trabalho burocrático, fazendo planilha, imagina, estou vendendo, faz a nota fiscal na mão no emissor gratuito, depois registra tudo numa planilha de contas a receber, lança numa planilha de estoque, depois olha o extrato do banco, baixa da planilha de contas a receber quem pagou, faz um monte de besteira nisso daí, né, erra um monte de coisa. Quando você tira 2, 3 pessoas que ficam fazendo isso aí para um software de R$500 que faz tudo automático e sem erro, o benefício que você gera para a empresa é gigantesco. Não interessa se você cobrou 200 ou 500 reais. Você economizou 20 mil e abriu a possibilidade do cara crescer, né? Então, o que o produto entrega é muito grande perto do custo dele. Então, não foi sentido pelo cliente final de triplicar o preço. Porém, na hora de pagar toda a cadeia, a conta ficava de pé. Agora, os nossos concorrentes tinham lá um ticket médio que era 1/3 ou 1/4 do nosso. Ainda hoje é assim. Tá? 1/4. Pô, como que você vai remunerar o canal com um ticket médio desse? Tá? Você aumenta o preço. Tá, mas aí quando você aumenta o preço, vem a questão de produto. Você não tem produto para Você não tem produto. Fala, não, pera um pouquinho. Esse produto é 10% daquele. Como que você vai cobrar o mesmo preço? 1/4 do preço já está caro, né, na comparação produto-produto. Então, por isso que eu disse que essa equação de você ter produto, o pricing e o canal e as coisas se conversarem é super relevante para você ter um business escalável e razoavelmente blindado de concorrência. Não era só copiar, né? Porque você tinha passado por muita validação, muito teste, muito aprendizado no meio do caminho, que olhando de fora você não consegue fazer engenharia reversa, né? Copiar a fórmula que deu certo para outra empresa tende a não funcionar em lugar nenhum, tá? Porque cada negócio, cada mercado tem suas particularidades, sabe? É legal para você ter uma inspiração, tá? Para você falar, pô, quando parece que não tem solução, sempre tem. Mas você copiar modelos de outras empresas e querer simplesmente aplicar num produto diferente, num pricing diferente, num mercado diferente, via de regra não dá muito certo. E desses 400 caras que existiam, quantos sumiram? Hoje que a gente tem mapeado ainda sobrou uma meia dúzia, sumiu quase todo mundo. Mesma coisa que as paletas mexicanas. Quantas paleterias você tem aí hoje? Olhando agora para um cenário mais atual, né? Você passou por essa trajetória, descobriu o canal, cresceu, você teve uma rodada de investimento ali em 2021, certo? Sim. Não, então, eu queria ouvir um pouco dessa ponta de captação. Assim, como é que foi a tua captação e para que você usou essa grana toda que você levantou? Tá. Olha, a gente... Desde o momento, deixa eu ir de trás para frente, né? Desde o momento que o OMI era um PowerPoint, a gente já tinha um slide ali que falava assim, ó, a gente entende que o RP é um hub para vender todo e qualquer serviço financeiro para o cliente num nível de conveniência extremo. Caralho, sabe? Foda. Não, só um paralelo aqui, gente. Quando você fala de um RP, a gente está falando de um sistema de gestão que vai controlar a ponta financeira, a ponta fiscal e a ponta operacional ali de estoque e produção. Por muito tempo, esse mercado que foi criado pela SAP e o caramba, era um mercado focado em vender ou licença e posteriormente subscrição. Só que, assim, sei lá, há uns 6 anos começou a ter a popularização das fintechs, né, que são empresas de tecnologia que prestam serviço financeiro, como Nubank, como Creditas, e isso começou a ver isso como sendo Teve uma época que era moda, né? Todo mundo era fintech. Fintechização do mundo. E aí viram que tem uma concentração de lucratividade e receita muito grande na mão dos bancos, que são dinossauros antigos, e falaram, vamos tentar tirar um pouco desse dinheiro, né, e descentralizar todo esse capital que está concentrado em 5 bancos. No meio do caminho, a galera de RP começou a perceber que existia uma oportunidade. Mas isso é uma coisa que, sei lá, cara, que tem 2 anos, 3 anos que a galera está falando isso. Não é uma coisa de 2013, 2014. Foi um negócio que a gente imaginou, porque você pensa assim, bom, tem um gerente financeiro olhando para a tela do fluxo de caixa e falando, epa,
tem um problema aqui. Tá? Imagina se com esse problema já vem uma solução. Se você antecipar esse recebíveis numa taxa tanto, tá? Resolve esse problema de fluxo de caixa. Quer fazer? Clica aqui, o dinheiro está na sua conta em 30 minutos. Tá? Você começa a ter uma conveniência da oferta muito melhor, um CAC muito menor, né, da oferta do próprio serviço financeiro, porque até ali, para uma pequena empresa antecipar um recebível, vai com uma factory. O cara da factory, o pastinha vai visitar a empresa, né? Vai entender, pegar número, balanço, analisar, passar por uma mesa manual. Ou seja, para uma empresa pequena, ou é muito caro, ou não existe a oferta. Tá? Porque não vira. Né? A factory não pagaria o custo dela. Com essa operação. E o empreendedor ainda fica tendo acesso a capital caro, baixa liquidez, complexidade de gestão, o que acaba resultando no que a gente vê das estatísticas de falência. Se você usa a tecnologia para ser o contrapeso disso, para analisar crédito, analisar com base nos próprios dados do RP, já analisar a capacidade de pagamento, qual seria a taxa de juros justa para esse cara, etc., você reduz drasticamente o custo, o CAC, de vender o serviço financeiro. Então, você gera uma certa assimetria de concorrência com serviços financeiros tradicionais que estão por aí, que não tem, que enxergam, às vezes, o cliente pelo buraco da fechadura. Cara, a gente abre a porta, olha todo o imóvel ali bonitinho, sem precisar pôr gente para fazer isso. Então, essa já era uma visão que a gente tinha lá de 2013. Tá? E uma dos usos dessa captação, o principal uso foi alavancar crescimento, sabe? Crescer mais rápido e montar mais canais, criar mais teses, testar mais coisas, mas também foi muito a gente adicionar com mais força esse braço de serviços financeiros para os nossos clientes. O que você mais precisou de caixa foi para virar efetivamente um banco, foi isso? A gente comprou um banco digital, comprou uma empresa de esteira de crédito, comprou uma empresa de CX para ajudar a desenhar as jornadas de tudo isso daí. Então, foi um projeto, não é que foi, está sendo um projeto complexo e um projeto onde a gente está descobrindo coisas incríveis. Né? A gente já tem a conta digital ligada, embutida no software para os nossos clientes há mais de 4 anos. Tá? E a gente vem aprendendo coisas incríveis sobre essa combinação de serviços financeiros e ERP. Cara. Agora eu te fiz uma pergunta. O que dá mais dinheiro? Vender licença ou serviços financeiros? Você falou, vou te responder isso. Olha, vamos começar pelo seguinte. Boa parte daqueles 300 caras lá de trás estavam de olho nos serviços financeiros. Muito cara me procurou, muito banco, muita financeira me procurou falando, eu quero comprar 100% da Omni. Tá, e o que você vai fazer no D+1? Não, eu vou dar de graça para os meus clientes Omni porque eu vou ganhar dinheiro com crédito, com serviço financeiro. Essa era a tese de muita gente, cara. Tu falou, tá errado. Eu falei, calma. Calma, porque serviços financeiros, eles trazem uma receita que a gente chama de reincidente. É diferente da recorrente. É diferente da recorrente. Receita recorrente, cara, todo mês está ali bonitinho, aquele valor você pode contar. Receita de serviço financeiro depende de você transacionar, saca? Então, você usou a minha maquininha de cartão esse mês? Usei, eu vou ganhar grana. Não usou? Eu não vou ganhar. Tá? Você usou a de outro cara? Não vou ganhar. Você emitiu boleto, mais, menos? Você contratou crédito de mim? Você não contrata crédito todo mês, sabe? Então, mas quando você tem um bom universo ali de clientes, esse não contrata, mas outro que não contratou, contrata, sabe? Então, ter previsibilidade. Você consegue ter alguma previsibilidade, mas é uma receita reincidente, não uma receita recorrente. Você viu algum mês assim, tipo, dar um pum e depois não ser tão bom e ter essa variação? Claro. Enquanto isso, a receita recorrente vai que vai. Tá? Então, muita calma nessa hora de falar que a grana está em serviços financeiros. E os nossos aprendizados mais recentes são que os clientes que usam ambas as coisas, o software de gestão e serviço financeiro, aquele conceito que a gente vem falando há mais de 4 anos, o RP é o novo Internet Banking. Tá?
porque não tem mais alt tab. Você emitiu uma nota, o boleto está registrado. O cliente pagou em qualquer lugar do Brasil, depois de alguns minutos está baixado no software. Não tem KNAB, não tem nada. O software é o banco. Tá? A qualquer momento você tira um relatório de quem te deve dinheiro, está atualizado T menos 2 minutos. Saca? Então é um outro nível de operacionalidade a coisa, sabe? De eficiência operacional. Então, a gente percebeu que quem usava as duas coisas... Aqui eu vou dar um outro unit economic difícil de se explicar, tá? A gente viu que o net dollar retention era o dobro de quem usava só o software de gestão, falando só em receita de software. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a minha receita de software com esses clientes, ela dobra em 2 anos e pouco, independente da receita de serviços financeiros. On the top disso ainda tem a receita de serviços financeiros, quando eu comparo isso daí com um cara que só usa o RP sem serviços financeiros. Mas é porque ele cresceu mais? É porque ele cresceu mais, basicamente, mas principalmente porque o stickiness da solução é muito maior. Tá? Então você fala assim, tô sem grana, minha empresa diminuiu, as coisas estão indo mal, eu vou voltar para a planilha, vou cancelar esse software de gestão. Se o software de gestão também é seu banco, é mais difícil. Caraca, genial, sentido. Genial, entendeu? Cara. O stickiness da solução é muito diferente. Então o churn é muitíssimo menor. Cara, e até uma coisa, pegando nesse gancho, eu ia fazer uma cagada. Inclusive, o que é o churn? Churn é a tua taxa de cancelamento, ou seja, a quantidade de clientes percentuais que abandonam, né, deixam de ser cliente pagante de um mês para o outro. Eu estava pensando a gente tem uma camada de negócio, que é um produto que está escalando muito nosso, que é o 10X, que é um modelo de acompanhamento onde eu valido o processo do cliente. Eu dou acesso a todo o conteúdo e os modelos, mas eu valido, então por isso eu tenho uma correlação maior de quantidade de clientes por especialista, então ele é um produto mais escalável, mais acessível. E eu estava olhando para uma coisa de começar a colocar ou um hub ou um gestor de fechamento financeiro, uma proposta comercial e morder um percentual da transação. E eu pensei, puta, eu vou dar de graça e mordo o percentual da transação. Mas você está me falando que isso não é uma boa ideia. Não, eu estou falando que não necessariamente é uma boa ideia. Cara, qual que é o pensamento de todo mundo que tem um SaaS? Eu tenho aqui uma comunidade, eu vou adicionar serviços financeiros, que aí eu monetizo por mais um canal. Eu tiro mais um cascalho desse cliente com serviço financeiro. Essa é a tese da fintechização do mundo que a gente falou. Cara, eu falei com um empresário que o cara tinha rede de óticas. E ele queria falar comigo porque ele tinha um projeto para bancarizar os clientes dele. Ótica virando banco, saca? Exato. Eu falo, não, eu vou dar para todo cliente que comprar aqui, eu já vou dar uma conta digital e o cara vai acumular ponto e vai poder trocar por óculos daqui a 1 ano e se ele usar a minha conta e o meu cartão. Óbvio, isso não existe mais. Tá? Ele chegou a fazer? Chegou a fazer. Mas esse é o pensamento de todo mundo que tinha uma comunidade na mão. Certo? Eu vou adicionar serviços financeiros para tirar mais uma monetização em cima dessa minha comunidade. E o que a gente descobriu aqui, in the hard way, é que, na verdade, quando você combina as coisas, de repente o ganho não está no serviço financeiro. E, de repente, você pode jogar a margem de serviço financeiro lá embaixo, porque o retorno vai estar em outra coisa que você não está vendo. Que pode ser a subscrição. Exatamente. Então, como eu disse, a minha receita de software com esse grupo de clientes dobrou em 2 anos, mesmo, aí vem a definição do Net Dollar Retention, mesmo eu tendo perdido logos, perdido clientes no caminho. Eu vendi, por exemplo, $100 mil aqui, depois de 30 meses eu tenho $200 mil. Só que em 30 meses eu perdi muito cliente, né? Empresas fecham, empresas abandonam, é normal, tem a mortalidade normal da pequena empresa, e apesar disso a gente dobrou o valor que vendeu quando chega em 20, 24, 30 meses. Você chegou, algum momento, você chegou perto de quebrar ou de tipo, da OMI deixar de existir, ou isso nunca aconteceu? Não, além disso, você já pensou em desistir? Então, eu queria jogar essas duas coisas. Pô, várias vezes, cara. Várias vezes. E o que te fez continuar?
O que me fez continuar é uma crença que a gente estava fazendo a coisa certa, que você estava perseguindo um propósito, sabe? É muito assustador quando você ouve um empreendedor falando que o sonho dele é virar um unicórnio ou é fazer um IPO, sabe? Eu acho muito assustador isso daí, porque coisas horríveis acontecem, cara. Coisas horríveis acontecem, sabe? Quando o seu principal foco de ação é grana, sabe? É um IPO, tocar o sino na Nasdaq. Pô, eu adoraria fazer isso um dia, sabe? Mas se esse é o seu objetivo, tudo que você vai fazer vai ser querendo puxar para isso, né? Quando, na verdade, isso tem que ser uma consequência de você prestar um excelente serviço para o seu cliente, ele perceber um grande valor e pagar premium por isso, cara. Então, é uma inversão entre causas e consequências, sabe, que geram coisas horríveis acontecendo. Então, óbvio, a gente já pensou em desistir várias vezes. Eu contei um episódio que a gente quase quebrou, né, lá no comecinho. A gente quase se arrebentou de novo quando concorrentes mais capitalizados vieram copiando o nosso modelo. Hoje, se juntar todos os que sobraram, dá metade da nossa receita. Tá? Mas assim, a gente passou muito perto de ser atropelado, né, no próprio game que nós criamos. Tá? E ser atropelado com as nossas palavras, o nosso discurso no website do cara. Sabe? Assim, dá nervoso essas coisas, mas você tem que ter bastante crença, e crença não é fé, né? Fé é crença sem evidência, né? Eu digo, é crença com evidência no que você está desenvolvendo em termos de produto, de visão de mercado, tá? E de público-alvo também. Marcelo, assim, cara, antes de mais nada, eu falei isso antes da gente ligar a câmera, mas parabéns pela jornada, né? Eu lembro do negócio pequenininho não começando nem começando lá atrás. Cara. Caraca, era essa a pergunta que eu ia esquecer. Onde que você acha que vocês vão chegar e esse crescimento que vocês tiveram até aqui, vocês vão conseguir manter? Claro que não. Esse crescimento vai... Aliás, não chegou ainda o momento de alto crescimento da empresa, cara. Ainda não chegou. Por quê? Cara, vamos supor que você é um alien, tá? Você está no seu disco voador, você viajou a galáxia inteira, aí você pousou aqui, né? E você constatou algumas coisas, tá? Primeiro, que esse é o país mais complexo da galáxia, sem dúvida. Tudo aqui é complicado, cara. Não tem nada simples. Não tem nada simples. Todas as regras de negócio, tributário, tudo é extremamente complicado. Tá? E aí você vê que nesse lugar que você pousou seu disco voador, que é o país mais complexo da galáxia, 80% das empresas não usam um software de gestão. Pô, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Em outros países que não tem nem nota eletrônica, tem lá 70%, 80% de adesão a um software de gestão pelas pequenas empresas. Pô, tem um problema cultural muito grande aqui. Nós vendemos gênero de primeira necessidade, cara. Um software de gestão é o alicerce sobre o qual você constrói seu prédio. Nenhuma empresa cresce sem gestão. E um software de gestão é esse alicerce. Você vai construir seu prédio em cima da areia? Não vai. Tá? É um requisito para qualquer um que quer criar um negócio que funcione, é gestão. Tá? E você encontra essa situação bizarra, tá? no Brasil. E por que é isso? Isso é um problema cultural. Tá? É algo cultural. Deixa eu descrever para você como um processo de venda típico nosso, que eu acho que isso vai ficar bem evidente. Tá? Um contador, por exemplo, me liga e fala: Marcelo, eu estou com um cliente aqui, cara. O cliente precisa urgente do seu software, tá? O estoque dele está uma grande bagunça, ele está fazendo um monte de compra que está ficando aí parado no estoque porque não vende, ele não sabe se vai ter dinheiro para fechar o próximo mês, tem nota fiscal dele saindo errada, tem cliente dele recusando a nota, liga para ele precisa do seu software agora.
Aí você liga para o cliente, cliente, aqui é o Marcelo da Ome, né? O Léo, seu contador, falou que você está procurando um software para ajudar a gerenciar no dia a dia, né? Não estou. E como que estão as coisas aí na empresa, na operação, no dia a dia? Tá tudo bem. Tudo normal. E esse é o problema, cara. Na cabeça dele, ele é uma pequena empresa, a vida dura, e é assim que as coisas supostamente devem ser. Tá? O caos é normal. Exato. Ele não está procurando. Tá? Ele acha normal... Tem uma pesquisa do Sebrae que fala que 50% das empreendedoras e 40% dos empreendedores controlam as finanças no caderno. E é bizarro. Esse ser humano, o mesmo ser humano que na sua vida particular, né, tá lá com seu banco digital, esmirilhando rede social, WhatsApp para todo lado, quando chega na hora de tratar a empresa, fala, pega uma folha de papel e vamos escrever aqui quem que me deve dinheiro aqui para eu não perder o controle. É assim. Isso é cultural. Tá? Essa dicotomia entre a vida pessoal e a vida do cara dentro da empresa, entre ser um cara altamente tecnológico ou zero tecnológico, é algo cultural. Tá? E quando que essa chave vai virar e como é que você vai conseguir acelerar o crescimento se você tem um problema cultural? Olha, aí você chegou no ponto. E aí entra educação. Por que educação é um pilar tão forte nosso? Tá? Educar o empreendedor, é mostrar para ele que não se constrói um prédio em cima da areia, sabe? Mas mostrar para ele os ganhos que tem na gestão, como que se faz um orçamento. O que a gente descobriu na nossa jornada é que não adianta oferecer um software de CRM para um público que não faz ideia do que é um funil de vendas. Eu tenho que ensinar antes o que é um funil de vendas para o cara. Por isso que a educação é tão importante. Por isso que o contador tem um papel tão importante. É interesse dele que o cliente esteja organizado, sabe? E em algum momento, no futuro próximo, vai acontecer essa virada. Eu sinto que está começando a acontecer. Porque o normal, voltando lá para o Alien, né, é ele olhar que a Ome está sendo comprada, não está vendendo. Eu não devia estar vendendo, cara. Eu devia estar sendo comprado. Eu devia estar sendo nem comprado, adotado. Sabe? De tão importante e de tanto que o custo-benefício é favorável e de tanto que é uma necessidade. O checklist mental de um empreendedor, estou começando um negócio, eu preciso do quê? De um contador, um certificado digital e um banco, uma conta bancária. Cadê o software de gestão, cara? Devia estar nessa listinha, sabe? E eu percebo que está começando, quando começar a mudar isso, o nosso público-alvo, tirando as empresas de self-employment e os MEIs, tem pelo menos 4 milhões de empresas. Nós estamos com 150 mil, não é nada. Então, a hora que tem essa virada é a hora super bem descrita num livro que super novo, acabou de ser lançado, do Geoffrey Moore, Inside the Tornado, de 95. Caraca! Que ele descreve aqueles momentos que você já viu acontecer na sua vida. Num belo momento, ninguém tem smartphone e de repente parece que todo mundo tem. É o chat GPT hoje em dia ainda. Ninguém tem WhatsApp e de repente um smartphone sem WhatsApp é a coisa mais estranha que existe. É a coisa mais estranha que pode existir, sabe? E existem momentos assim que é o início do tornado, é quando realmente cai assim uma consciência coletiva e fala, putz, isso aqui é um negócio que eu já devia estar fazendo. Tá? Não são só aqueles inovadores lá do começo da curva, né? Eu também devia estar fazendo, até chegar naqueles retardatários que só compram um telefone de tecla porque não fabrica mais o de disco. Mas ele é empurrado pela tecnologia. Tá? Então a gente sente que esse momento ainda vai chegar. Um momento que a gente ainda vai crescer 3 dígitos ao ano, mas é porque teve uma virada cultural. E a gente está pondo muito investimento em empurrar também com mais velocidade para chegar nessa virada cultural. Educação, então nem começou o momento de autocrescimento. Cara. E por que você... Recentemente saiu uma notícia falando que vocês estão buscando lucro, né? Fazer 120 mil de caixa. Por que você está olhando com essa visão agora? 120 milhões. 120 milhões, né, de caixa. Até o fim do ano. Até o fim do ano. Se você está falando ainda que o crescimento ainda vai acontecer e tudo mais. É porque a gente tem que saber navegar cada momento do mercado. Tá?
E, novamente, eu acho que entre extremos sempre tem um ponto de equilíbrio. Então, a gente viu muita startup captando muita grana, inclusive nós, tá? Durante períodos muito favoráveis. Vaca gorda. Exato. Nós estamos num momento que o mundo está de cabeça para baixo em relação àquilo. Tudo vem do quê? O root of all evil é taxa de juros nos Estados Unidos. Taxa de juros, quando a gente captou lá em 21, ela estava negativa, né, cara? Praticamente. Então, o que vinha de capital barato para nós é extremamente abundante. Hoje, é melhor pegar isso daí, pôr numa renda fixa 12% ao ano, sabe? Você não corre risco nenhum. Você não corre risco nenhum. Né? Os próprios múltiplos também na Bolsa de Valores estão ridículos, né? Tão irracionais, eu diria. Tão irracionais. Tem empresa sendo tradada a um valuation menor do que ela tem em caixa, por exemplo, que é absolutamente irracional. Esquizofrênico, porque o valuation de qualquer negócio, gente, é o quanto ele vale dentro de um modelo de cálculo, mais o valor que ele tem em caixa. Sim, é a mesma coisa. Quanto vale se eu comprar 100% das ações da empresa? Sei lá, eu vou gastar 500 milhões, vou receber a propriedade da empresa, que tem um valor, e essa empresa ainda tem 600 milhões em caixa. Olha que irracional. Tá? Você lucrou 100. Exato. Então, hoje a gente está no outro extremo. Tá? Então, antes você tinha gente pagando 30 vezes receita. Hoje você tem gente pagando menos do que uma vez receita em alguns dias. Até em empresa que está listada. É só olhar. Tá? Essa circunstância de capital faz com que seja exigido da gente uma austeridade diferente. Por quê? Em primeiro lugar, tem que estar a segurança dos nossos clientes, a continuidade do negócio. Tá? Cara, hoje esses clientes nossos combinados, eles emitem quase 20 bi de nota fiscal eletrônica ao mês. Ao mês. Isso é quase 2% do PIB, equivalente a 2% do PIB passando por aí. Então tem muita responsabilidade. Eu não posso ficar sujeito a precisar de grana, sabe, para o meu crescimento e não conseguir captar por essa circunstância de mercado. Eu não posso correr esse risco. E também não posso dar para os meus acionistas e meus investidores anteriores o burden de ter uma alta diluição num momento de baixa de mercado, tá? Numa eventual captação. Então, agora você tem que direcionar os canhões para eficiência operacional, para realmente ter um equilíbrio de caixa, para ter geração de caixa positivo, porque aí você fica muito menos suscetível. Tudo que você não quer como gestor de uma empresa é estar lá encolhido num corner, tomando porrada e não ter alternativas. Você tem que aceitar uma alta diluição, e tanto que a decisão da maioria das empresas que foram pegas no contrapé do ciclo de fundraising, a gente, por sorte, acertou. Captamos na alta e agora estamos com caixa legal no momento da baixa. Agora, empresas que foram pegas no contrapé, que estavam planejando fazer o fundraising em 22, agora em 23, a alternativa é ou eu aceito um valuation muitíssimo baixo, às vezes mais baixo do que do round anterior, que é o chamado down round, ou eu vou desacelerar, vou mandar embora vou fazer um layoff, mandar embora grande parte do time, desacelerar, para não experimentar uma diluição tão forte. Essa última tem sido a decisão da maioria. Então, eu diria que é uma adaptação a um momento específico de mercado, e que isso só é possível ser feito porque a gente nunca foi uma empresa louca. Tá? A gente nunca foi uma empresa de captar e crescer a qualquer custo. Tá? Senão também chavear desses modos é muito difícil. A gente já, no começo da pandemia a gente ficou em break-even por um tempo também. Tá? Equilibramos porque não sabia muito bem o que ia acontecer. Então, esse é um jogo difícil de ser jogado, mas é o jogo do equilíbrio, cara. Sabe? E também, se o mercado vira de cabeça para baixo de novo no ano que vem, eu quero estar pronto para poder captar e investir pesado em crescimento de novo. E mesmo que o meu fluxo de caixa fique negativo. Então, você não está em nenhum extremo
sabe? E ter uma agilidade de poder navegar nos dois oceanos, eu acho que é o que é o jogo ganhador, cara. Porque o que muda a situação de mercado são fatores absolutamente fora do nosso controle. Animal, cara. E, assim, para quem assistiu até aqui, tá? Se você... Primeira coisa, se você ainda não é inscrito no canal da Growth, se inscreve, deixa sua curtida. Se estão ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas, porque você ficou até o final, você gostou desse negócio aqui. E aproveita e se inscreve. Toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você vai ser avisado. Você não precisa ficar buscando no Spotify para achar o Growth Cash. Outro ponto importante, para quem tem um desafio de máquina de vendas, tá? Imersão Growth Machine, link na descrição desse episódio ou no primeiro comentário. Você passa 3 dias comigo. Eu vou te ajudar a desenhar uma estratégia campeã para montar o teu processo de aquisição de clientes e conseguir crescer, talvez não tanto quanto o Marcelo, mas numa boa velocidade. Talvez mais, não sei. Não esquece daquele presente do Instagram. Pois é, ó, e outra coisa, tira um print da tela, você que está assistindo pelo Spotify ou você que está vendo pelo YouTube, joga lá nos teus stories, marca @thiago.th.reis.gm, @Marcelo Lombardo, tudo junto, né? Marcelo.lombardo.br .lombardo.br e Leonardo.alexandre.si. todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto lá na tua DM, já está automático, você vai só ver o presente chegar. Se você fosse pegar uma máquina do tempo e dar uma dica pro Marcelo no momento 1, eu sei que faz parte, né, da história, cometer os erros que você cometeu e talvez muitos desses erros tenham te trazido até aqui. Mas o que você acha que é o principal ponto assim que você se daria de dica? Ou, cara, presta muita atenção nisso, ou faz isso que vai ser mais rápido? 2 chances só. Qual? Não, dá só 2 chances. Qualquer coisa que você for fazer. O Tá percentual... para pessoas e para Exato. e para estratégia. Para tudo. Dá só 2 chances. Todo mundo fala assim, não, vou dar 3 chances. O percentual de coisas que funcionam na terceira tentativa ou de vendedores que batem a meta na terceira chance é quase 0, cara. Não deu certo, dá uma segunda. Se não deu, tchau, cara. Não perca mais tempo e dinheiro. Você acha que esse é o maior aprendizado? Não é o maior, cara, mas Ele é bem importante. Eu acho que ele é bem importante, sabe? Principalmente quando você tem um caixa limitado para chegar no lugar que você quer. Tempo é essencial e você pôr dinheiro bom em coisa não tão boa é o que mais te tira atração, cara. Caraca. E aí, Léo? Site interessante. Que aula, né, cara? Cara, esse episódio aqui, meu Deus, tem que ouvir de novo várias vezes. Né? Marcelo, cara, de novo, cara, sem ficar rasgando cedo, mas parabéns pela jornada, parabéns pelo trabalho, obrigado por receber a gente. Quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer a OMI, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor canal? OMI.com, website, chama no chat, fala com o pessoal, vai ser um prazer atender todo mundo. Boa. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, por onde te acha? Leonardo.alexandre.si. Bom, você joga Thiago Reis Growth Machine no Google, se você não me achar, o Léo tá fora da empresa. E você procura Marcelo Lombardo no Google, você vai achar ali um pagodeiro, esse não sou eu, tá? Eu sou o outro que vai aparecer aí no LinkedIn também. Boa. Pra conta, galera. Valeu!